Você pode estar vivendo uma vida normal e de repente você é pego por uma crise econômica de uma conjuntura nacional ou mundial. Você é pego de surpresa. Você pode estar vivendo uma vida normal e de repente alguém chega para você e diz assim: olha, muito obrigado, foi muito bom trabalhar com você, mas a partir de hoje você não precisa mais trabalhar aqui. E aí você diz: e agora? Como é que vai ser? Às vezes você está vivendo uma vida normal e de repente vem uma enfermidade, uma nova situação de família, um problema que um querido nosso está enfrentando e que afeta a gente diretamente. A grande lição do inesperado de cada tormenta da vida é nos lembrar que nós somos somente humanos. Você é somente pó. Olha para quem está perto de você assim, ó, você é só pó. Pode falar. Agora, escuta, porque você também é só pó. Só pó. Você não tem poder, você não tem capacidade de controlar nada na vida. Não tem como. É por isso que Jesus vai ensinar os seus discípulos, não apenas no meio dessa tempestade, mas quando ele ensina em particular os seus discípulos em João capítulo 15, ele vai dizer assim: eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor você não pode fazer nada. Você não tem controle. Ele está no controle. A Bíblia diz que você não controla nem a sua própria vida, quanto mais as circunstâncias. Por isso Jesus, quando fala sobre preocupação, ele diz que preocupação sem dependência de Deus é uma grande tolice. Mateus 6, verso 27, ensina assim: e nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, mas que se preocupe com isso. Você não tem controle nem do tempo da tua vida. Você não tem controle. E a cada tormenta que enfrentamos, a vida nos relembra que não temos controle das circunstâncias que nos cercam. E por isso precisamos depender de Deus. A grande lição aqui é: você não tem controle e você precisa depender do Todo-Poderoso. Eu vou dizer uma coisa chata de ouvir, horrível de ouvir. Cada um tem a tempestade que merece. É horrível, né? Porque cada tempestade que Deus permite na nossa vida tem um propósito: quebrantar o nosso coração, para a gente entregar o controle da nossa vida na mão do Todo-Poderoso. E se a gente não entrega o controle da vida, a gente vai de tormenta em tormenta, tentando controlar o vento, tentando controlar o mar, tentando controlar o incontrolável, e se perde. Aí a gente precisa ir lá para o fundo do barquinho e chamar aquele que tem controle para fazer diferença na nossa vida. E sabe o que é pior? É que às vezes a gente imagina que tem controle, mesmo tendo Jesus no barco. Mas a gente não tem controle. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, também está no verso 37. Começou a soprar um vento muito forte, as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água.
A segunda lição que aprendemos aqui é que não somente não temos o controle do que acontece em nossas vidas, como também nem todo o nosso esforço, trabalho, experiência são suficientes para enfrentarmos algumas tormentas da nossa vida. A Bíblia nos fala que os discípulos eram pescadores experientes, que eles viviam naquela região por muito tempo e que todos os dias estavam acostumados a enfrentar aquele lugar, o mar da Galileia. Eles usavam, muito provavelmente, tem a imagem do barquinho aqui, mostra aí, isso. Esse barquinho aqui é uma reprodução, é uma ilustração de uma descoberta arqueológica que aconteceu em 1986. Em 1986, houve uma seca no mar da Galileia, e como o mar recuou, eles conseguiram no fundo desse lago encontrar um barquinho desse. E os arqueólogos pesquisaram esse barquinho e dataram esse barquinho no período até o ano 100, ou seja, no período em que Jesus mais ou menos viveu. Jesus foi até o ano 33, não é? Então, mais ou menos naquele período. E esse era um barquinho de pescadores. Ele tinha, esse barco que era usado para pesca, tem 8 metros de comprimento, 2,30 metros de largura e 1,40 metros de altura. Tem uma vela e tem 5 remos. E ele era tripulado por 5 pessoas e tinha capacidade de carregar 15 pessoas dentro dele. Esse era o barquinho que eles pescavam todos os dias, que eles estavam acostumados. E quando a gente fica estudando essa questão, a gente vai descobrir que aquele vale, onde está o mar da Galileia, ele, de norte a sul, ou de sul a norte, quando o vento encana nesse vale, né, ele promove tempestades naquela região. Então as tempestades também eram comuns naquela região, mas aquela tempestade estava sendo diferente. Eu creio que no primeiro instante, os discípulos não estavam preocupados. Afinal de contas, era só mais uma tempestade, talvez uma tormenta, mas com os nossos equipamentos, com a experiência que nós temos e com o nosso trabalho, nós chegaremos ao nosso destino. Eu acho que eles pensaram assim. Por isso eles usaram todos os recursos. Remaram, levantaram vela, baixaram vela, levantaram vela, baixaram vela. Posicionaram o barco para cortar as ondas para que ele não virasse. Mas as ondas eram altas. E mesmo cortando as ondas, as muitas águas que essas ondas altas tinham, faziam com que entrasse água no barco. Bom, eles eram em 12, 5 estavam remando, mexendo em vela, sobravam 7. E o que os 7 estavam fazendo? Tirando água do barco. E eu imagino eles dizendo assim: gente, tira água! E aí um pegava, jogava água para cá, outro para lá, mais rápido, tira mais água! E Jesus estava dormindo no fundo do barquinho. Mas à medida em que o tempo ia passando, entrava mais água do que eles eram capazes de tirar. Tira mais água, mais rápido, isso lá, mas não davam conta. E de repente eles começaram a perceber que uma tragédia era iminente. Eu creio que nós somos muito parecidos com os discípulos. A gente não tem controle de quando, nem como as coisas vão acontecer. Mas às vezes nós pensamos parecidos com os discípulos. Nós pensamos assim: olha, com a experiência que eu tenho, com os recursos que estão disponíveis, quem sabe com a influência das pessoas que eu conheço,
com o meu trabalho, a gente vai atravessar essa tempestade. Quantas vezes a gente já não pensou assim? E aí, a gente vai lutando, e vai descobrir que a gente, além de não ter o controle, a gente não é suficiente e nem capaz de enfrentar sozinho as tempestades da vida. E o pior é que esta constatação, ela é uma constatação crescente. A gente vai aprendendo devagar. Como aconteceu com os discípulos. Entrou um pouquinho d'água primeiro. Eles não estavam preocupados. Tira a água. Aí entrou um pouquinho mais. Não, tudo bem, tira mais rápido. Agora mais ainda. Até que chegou o ponto que eles disseram: nós vamos naufragar, não tem jeito, não sei mais o que fazer. E foi nesta hora que eles decidiram clamar por Jesus. Sabe por que às vezes a gente não tem coragem de clamar para Jesus pelas coisas simples ou pelas coisas complicadas da vida? Porque nós achamos que temos o controle, ou achamos que sabemos e que podemos dirigir a nossa própria vida. Mas são as tormentas que nos mostram que não somos capazes nem de fazer as travessias mais corriqueiras da vida sem a bênção do Senhor. A gente precisa mais do que ter a companhia de Jesus dentro do barquinho. Jesus estava lá. Mas para poder atravessar a vida, a gente precisa mais do que Jesus estar pertinho da gente. A gente precisa mais. Sabe o que a gente precisa? Entregar a direção da nossa vida nas mãos dele. A gente precisa mais do que imaginar que a gente está fazendo um favor para Jesus. Eu acho que os discípulos, a primeiro momento, disseram assim: vamos fazer um favor para Jesus. Jesus precisa atravessar o lago. Vamos atravessar, não tem problema, a gente tem o barco. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo um favor para Jesus e Jesus está no barquinho da vida da gente. E lá no meio da tempestade a gente vai descobrir que a gente não está fazendo favor nenhum para Jesus, é que a gente precisa da misericórdia de Deus na nossa vida e Ele está no controle da nossa vida. E a gente precisa fazer entregas,